Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. Hoje, em nosso questionário, vamos discutir algumas questões sobre análise sintática, umas relativas ao sujeito, outras relativas a complementos verbais. Espero que vocês possam relembrar esses temas tão importantes e que vocês acertem as proposições que estão no vídeo de hoje. Vamos ao teste para você aprender cada vez mais nossa língua portuguesa. Espero vocês lá. Vamos começar o nosso questionário com essa proposta. Há verbos chamados de impessoais, que afirmam algo que não recai sobre nenhum termo. São verbos que sozinhos formam uma oração inteira. É o que acontece com os verbos que indicam fenômenos meteorológicos. Outro caso importante de verbo impessoal dá-se com o verbo haver, quando usado com o sentido de existir. Sabendo agora dessas informações, veja esses dois exemplos. Anoiteceu às 19 horas, haverá milhares de pessoas na passeata. A pergunta que eu vos faço: essas duas orações não têm sujeito. São formadas apenas por um predicado. Chamamos de oração sem sujeito ou de sujeito inexistente. Você concorda com essa afirmação, pessoal? Isso que você acabou de ouvir está correto? Pense a respeito e me fale, sim ou não. O que você acha disso? A resposta seria: sim, está perfeitamente correto. Nós sabemos que quando nós temos um verbo impessoal, ele sempre fica na terceira pessoa do singular, independentemente de estar próximo de outros termos no plural, o que é muito comum em orações com o verbo haver. Quero dizer que estas duas orações não têm sujeito, nós só temos o predicado. Aprendeu? É muito comum. E não se esqueça, não pluralize verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles verbos que não possuem o sujeito. Somente temos o predicado. Entendemos? Vamos ver uma próxima pergunta. Outra pergunta desafiadora. Vamos ler. A oncocercose é uma doença típica de comunidades primitivas. Não foi desenvolvida ainda nenhum medicamento ou tratamento que possibilite o restabelecimento da visão. Após ser picado pelo mosquito, o parasita, o agente da doença, cai na circulação sanguínea e passa a provocar irritações oculares até perda total da visão. Ok, agora eu vou questionar o seguinte. Vamos ler esse trecho novamente? Após ser picado pelo mosquito, o parasita, agente da doença, cai na circulação sanguínea e passa a provocar irritações oculares até perda total da visão. Estamos falando de uma doença chamada oncocercose. Mas no caso, como está escrito, quem foi picado pelo mosquito? O parasita ou foi a vítima da doença? O que você pensa sobre isso? Repare e responda. Qual seria a sua resposta? A sua resposta seria: o parasita. Por mais absurdo que seja, é o que está escrito no texto. Obviamente, teríamos que corrigir para que fosse apresentado ao leitor que a vítima tinha sido picada e aí ela iria desenvolver todos os sintomas. Mas como isso foi escrito, parece-nos que foi o parasita. Quer dizer, o parasita cai na circulação sanguínea. Quer dizer, após ser picado pelo mosquito. É um absurdo, mas é a realidade que está escrita nesse texto. Agora vamos ver um outro modelo. Este aqui. Leia comigo. A meta do governo é produzir mais. Como se vê, o verbo produzir, embora seja transitivo direto, não vem acompanhado de nenhum objeto. Transitivo direto indica que este verbo pede um complemento. Nós estamos falando sobre complemento verbal. Aqui, no caso, não veio acompanhado de nenhum complemento verbal. Essa ausência do objeto deste complemento verbal restringe o significado desse verbo, associando-o a qualquer tipo de produção.
Você concorda com essa afirmação, meninos? Vocês acham que isso está correto? Pense um pouco, reflita e me diga sim ou não. E a resposta seria não. Não, de maneira alguma. É pelo contrário. A ausência deste objeto dentro desta oração amplia o significado do verbo, associando a qualquer tipo de produção. Poderíamos produzir mais milho, mais soja, qualquer tipo. Por isso, às vezes, não é necessário colocarmos um complemento verbal para passarmos uma informação. Aqui você acabou de aprender que existe uma técnica para que omitamos, então, o complemento verbal para ampliarmos o significado deste verbo. Ficou bem explicado? Vamos ver um outro procedimento. Veja aqui este trechinho. Entra, amigo, e come de meu pão e bebe de meu vinho. Neste local estamos todos a dançar e cantar, pois descobrimos que a vida é breve e a lua é bela. Se o narrador tivesse escrito: come meu pão e bebe meu vinho, o sentido do texto permaneceria o mesmo. Ele disse: come de meu pão e bebe de meu vinho. Se ele tivesse escrito: come meu pão e bebe meu vinho, o sentido permaneceria o mesmo? Esta é a pergunta que eu te faço. Pense, raciocine e me responda. Alteraria ou não alteraria o sentido? Vamos ver o que você pensa? A resposta seria: alteraria. Por quê? Os complementos de meu pão e de meu vinho são complementos verbais preposicionados, mas aqui há uma informação que nós precisamos te passar. Neste caso, nós chamamos de objeto direto preposicionado. E com o verbo comer e o verbo beber, passa a impressão de que você está oferecendo uma parte do pão e uma parte do vinho. Sem a preposição de, estaríamos oferecendo o pão inteiro e o vinho todo. Seria esta a diferença. É uma diferença muito pequena. Apesar de o verbo comer e beber não pedirem essas preposições, aqui foi colocado para alterar esse sentido, o sentido de parte. Fique aí a dica para que você não erre mais. Aprendeu? Vamos mais um caso. Veja agora. Imagine uma pessoa que tenha deixado seu carro parado na rua e, ao chegar ao local do estacionamento, perceba que o carro não está lá mais e provavelmente ela diria: roubaram meu carro. Ok. Agora, o enunciador não é capaz de determinar o autor da ação verbal. É muito comum, então, que se use a estratégia de colocar o verbo na terceira pessoa do plural, como aqui está, roubaram, ainda que o sujeito seja uma única pessoa. Esse tipo de sujeito é chamado de sujeito elíptico. E na linguagem mais popular, digamos que o sujeito está oculto nesta oração. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? O que você diria é um sujeito oculto? Pense um pouco e me responda e diga: não, não é mesmo, não é sujeito oculto. Neste caso, roubaram meu carro. O predicado projeta uma afirmação sobre alguém. Em outras palavras, podemos dizer que alguém roubou o carro dessa pessoa. Portanto, há um suporte para a afirmação feita pelo predicado. Quer dizer, a oração tem sujeito. Mas quando acontece isso, nós chamamos de sujeito indeterminado. No entanto, o enunciador não é capaz de determiná-lo. Por isso nós usamos essa técnica em língua portuguesa de colocarmos o verbo em terceira pessoa do plural para não informar ou realmente não sabemos quem é que fez a ação deste verbo. Aqui no caso do exemplo seria roubar, roubaram, mas poderia ter sido mataram, queimaram, etc. Você não informa, porque às vezes realmente não sabemos quem é o autor dessa ação verbal. É isso daí. Espero que você tenha acertado.
Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais!